Olá, meu amigo estudante, minha amiga estudante, você que está se preparando para a OAB, professor Ronaldo Rolim de volta aqui, continuando o nosso curso de resolução de exercícios de direito constitucional, voltado para a sua preparação de primeira fase no OAB. Neste momento, nós iremos estudar questões a respeito de poder legislativo, e aqui tudo, incluindo tanto a questão de imunidade quanto de processo legislativo, enfim, tudo de poder legislativo, que é um dos assuntos que mais caem na prova. Tanto é verdade que eu tive que separar esse assunto em duas partes, tá certo? Sendo assim, então tá aí Poder Legislativo, parte 1. Vamos logo para a nossa primeira questão. 31º exame de ordem. Josué, deputado federal, no regular exercício do mandato, em entrevista dada em sua residência à revista Pensamento, acusa sua adversária política Aline de envolvimento com escândalos de desvio de verbas públicas, o que é objeto de investigação em comissão parlamentar de inquérito instaurada poucos dias antes. Não obstante, após ser indagado sobre os motivos que nutriam as acaloradas disputas entre ambos, Josué emite opinião com ofensas de cunho pessoal, sem qualquer relação com o exercício do mandato parlamentar. Diante do caso hipotético narrado, conforme reiterada jurisprudência do STF sobre o tema, assinale a afirmativa correta. Então, tem um deputado federal. Aí você lembra da imunidade material lá do artigo 53, que ele é inviolável por suas palavras, opiniões e votos, enquanto na função parlamentar, em qualquer lugar do território nacional. Não precisa ser dentro da Câmara dos Deputados, não precisa ser dentro do Congresso Nacional. Bacana? Vamos lá. Letra A. Josué poderá ser responsabilizado penal e civilmente, inclusive por danos morais, pelas ofensas proferidas em desfavor de Aline, que não guardem qualquer relação com o exercício do mandato parlamentar. Perfeito. Letra A é a resposta logo de cara. Mas, professor, não tem imunidade material do artigo 53 que o senhor falou? Exatamente. Mas o STF entende que essa imunidade material ela não é absoluta. A imunidade do parlamentar tem que guardar conexão com a função parlamentar. Porque se não guardar conexão com a função parlamentar, ele irá responder por esses atos ofensivos que ele cometer. Ele não pode utilizar a imunidade material como um escudo para qualquer coisa que ele fizer, ok? Então, a jurisprudência do STF entende que a imunidade material, que a imunidade parlamentar deve estar ligada ao exercício da função parlamentar. Bacana? Então, letra A está logo a verdadeira. Vamos ver o erro das outras. B. Josué encontra-se protegido pela imunidade material ou inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, o que, considerado o caráter absoluto dessa prerrogativa, não é caráter absoluto, erra aqui a letra B. C. Josué poderá ter sua imunidade material afastada em virtude de as declarações terem sido prestadas fora da respectiva Casa Legislativa, independentemente de estarem ou não relacionadas ao exercício do mandato. Tem dois erros aqui, tanto faz se ele está dentro ou não da Casa Legislativa e tem que guardar, sim, com relação ao exercício do mandato. Em letra D, a imunidade material consagrada constitucionalmente foi declarada inconstitucional pelo STF, de modo que Josué não poderá valer-se de tal prerrogativa. Ora, se está na Constituição, o STF declarou inconstitucional, não tem nada a ver, a letra D aqui é totalmente absurda. Portanto, a única alternativa correta, letra A. Vamos em frente. 29º exame de ordem. Seguinte, o senador João for eleito presidente do Senado Federal. Ao aproximar-se o fim do exercício integral de seu mandato bienal, começa a planejar seu futuro na referida Casa Legislativa. Ciente do prestígio que goza entre seus pares, discursa no plenário, anunciando a intenção de permanecer na função até o fim de seu mandato como senador, o que ocorrerá em 4 anos. Assim, para que tal desejo se materialize, será necessário que seja reeleito nos 2 próximos pleitos, 2 mandatos bienais. Ou seja, ele quer ser reeleito até terminar o mandato como senador. Sobre a intenção do senador, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. Será possível, já que não há limites temporais para o exercício da presidência nas casas legislativas do Congresso Nacional. Se você pegar, vou anotar aqui, o artigo 57, parágrafo 4º, ele fala da presidência como o presidente do Senado Federal. Existe sim limitação temporal. Letra A está falsa. O que não existe é para ele ser candidato a senador várias vezes, mas para ser o presidente do Senado, ele só pode por um biênio, ok? Vamos lá.
A letra B, não será possível, pois a Constituição proíbe a reeleição para esse mesmo cargo no período bienal imediatamente subsequente. E exatamente o que nós acabamos de falar, ó. Artigo 57, parágrafo 4º, é a base para que eu afirme que a opção B seja a alternativa correta. Letra C, é parcialmente possível, pois nos moldes da reeleição ao cargo de presidente da República, ele poderá concorrer à eleição uma única vez. Não pode. Não é possível, pois o exercício da referida presidência inviabiliza a possibilidade de, no futuro, vir a exercê-la novamente. O erro está aqui, vir a exercê-la novamente. Ele não pode ser reeleito para o período bienal subsequente, imediatamente subsequente. Mas, ó, eu sou o presidente, depois você é o presidente, eu volto a ser o presidente do Senado? Posso, sem nenhum problema. Eu não posso ser, é direto, logo em seguida, ok? Então, a opção B é a alternativa correta da segunda questão. Terceira, em 2005, visando a conferir maior estabilidade e segurança jurídica à fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético, o Congresso Nacional decidiu discipliná-las por meio da Lei Complementar X, embora a Constituição Federal não reserve a matéria a essa espécie normativa. Olha só, lei complementar e lei ordinária. Ambos têm a mesma hierarquia. A diferença é que a lei complementar ela precisa ser aprovada por maioria absoluta, enquanto a lei ordinária por maioria simples ou maioria relativa. Lei ordinária não pode tratar de assunto reservado à lei complementar, mas lei complementar pode sim a legislar acerca de assunto que não era de sua competência. Pode, não tem nenhum problema, ok? Não pode a lei ordinária, porque o quórum para sua aprovação é menor. Sendo assim, até aqui não existe nenhum erro, está tudo ok. Posteriormente, durante o ano de 2017, com os avanços tecnológicos e científicos na área, entrou em vigor a Lei Ordinária Y, prevendo novos mecanismos fiscalizatórios a par dos anteriormente estabelecidos, bem como derrogando alguns artigos da Lei Complementar X. Diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta. Vamos lá? A Lei Ordinária Y é formalmente inconstitucional, não podendo dispor sobre matéria já tratada por lei complementar. Em razão da superioridade hierárquica, não existe essa superioridade hierárquica. Batemos logo na tecla em cima, sobre esse assunto logo no início. B. Embora admissível a edição da Lei Ordinária Y, tratando de novos mecanismos a par dos já existentes, a revogação de dispositivos da Lei Complementar X exigiria idêntica espécie normativa. Opa, eu tenho certeza que muita gente marcaria a opção B. Mas a Lei Complementar X, ela disciplinou um assunto que poderia muito bem ser tratado por uma lei ordinária. Então, se posteriormente existe uma lei ordinária que vai tratar do mesmo assunto, ela pode sim revogar, derrogar a lei complementar que falava da mesma questão, ok? Então, a letra B, ela se torna errada por causa disso. Não precisa exigir idêntica espécie normativa. Letra C, a lei complementar X está inquinada de vício formal, já que a edição dessa espécie normativa encontra-se vinculada às hipóteses taxativamente elencadas pela Constituição. Não pode a lei ordinária falar de assunto de lei complementar, mas a lei complementar pode falar de lei ordinária. Letra C está falsa, então só nos sobra a alternativa D. A lei complementar X, por tratar de matéria a respeito da qual não se exige a referida espécie normativa, pode vir a ser revogada por lei ordinária posterior, que verse sobre a mesma temática. Olha que questão bacana, bem formulada, assunto show de bola, né? Então, terceira questão, letra D de dado. Quarta, ante o iminente vencimento do prazo para adimplemento de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil perante o Fundo Monetário Internacional, bem como diante da grave crise econômica enfrentada pelo Estado, o presidente da República, no regular exercício do mandato, edita a medida provisória X. Falou de medida provisória, artigo 62 na cabeça. A medida provisória dispõe sobre a possibilidade de detenção e sequestro pelo governo federal de bens imóveis com área superior a 250 metros quadrados, situados em zonas urbanas, desde que não se trate de bem de família e que o imóvel esteja desocupado há mais de 2 anos. Opa, será que ela pode falar desse assunto? Né? O artigo 62, ele normatiza isso. Sobre a medida provisória X, com base na Constituição, assinale a afirmativa correta. Letra A. É inconstitucional,
uma vez que a Constituição Federal de 88 veda expressamente que tal espécie normativa dispõe sobre matéria que vise a detenção ou sequestro de bens. Letra A está corretíssima, é logo o parágrafo 1º. Quais são os assuntos que não podem ser tratados por lei complementar? Está lá no parágrafo 1º do artigo 62. Bacana? Mas eu sei que dá aquele receio, aquele medo de marcar a alternativa A logo de cara. Então vamos encontrar o erro das outras alternativas. Opção B é inconstitucional, pois trata de matéria já regulamentada pelo legislador ordinário, qual seja a possibilidade de desapropriação de bens imóveis urbanos por necessidade ou utilidade pública. É inconstitucional, aqui está correto, mas a explicação está errada. C. Ela não se revela adequada ao cumprimento do requisito de urgência, porque só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, caso venha a ser convertida em lei, até o último dia daquele em que foi de data. Não tem nada a ver isso daqui. Letra D é constitucional. Opa, não é constitucional. A gente já sabe que não é constitucional. Então, a única alternativa correta realmente era a opção A. Vamos em frente. Quinta questão. Medida provisória, apesar de ser iniciativa do presidente, eu coloquei aqui porque está dentro de processo legislativo. E processo legislativo faz parte do assunto poder legislativo, ok? Então, vamos lá. Quinta questão do 26º exame de ordem. O deputado federal Alberto propôs, no exercício de suas atribuições, projeto de lei de grande interesse para o Poder Executivo Federal. Ao perceber que o momento político é favorável à sua aprovação, a bancada do governo pede ao presidente da República que, utilizando-se de suas prerrogativas, solicite urgência, que é o chamado regime de urgência constitucional, para apreciação da matéria pelo Congresso Nacional. Em dúvida, o presidente da República recorre ao seu corpo jurídico que, atendendo à sua solicitação, informa que, de acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, o pleito da base governista. Olha só, o sistema de urgência, o regime de urgência é para os projetos de lei de iniciativa do próprio presidente da República. No caso aqui, foi do deputado federal Alberto. Ele pode pedir? Não pode. Vamos para as nossas alternativas. Vamos lá. Letra A, é viável? Não é viável. Para por aqui, porque só pode ser se for de iniciativa do presidente, o que não é o caso. B, não pode ser atendido. Até aqui tudo bem, pois o regime de urgência constitucional somente pode ser solicitado pelo presidente da mesa? Não, é pelo presidente da República mesmo. Letra B está falsa nessa parte. C, viola a Constituição de 88, bacana, pois o regime de urgência constitucional somente pode ser requerido pelo presidente da República em projetos de lei de sua própria iniciativa. Olha aí o que nós falamos. Alternativa C está correta. Letra D não pode ser atendido, pois nos casos urgentes o presidente da República deve veicular a matéria por meio de medida provisória e não solicitar que o legislativo aprecie a matéria em regime de urgência. Não tem nada a ver isso daqui. Tá certo? Sempre tem uma questão que não tem nada a ver com o fundamento do que ela pede. Então, a alternativa C é a resposta correta. Vamos em frente. Vamos lá. Por entender que o voto é um direito e não um dever, grife isso daqui, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados articula proposição de emenda à Constituição de 88, no sentido de tornar facultativo a todos os cidadãos o voto nas eleições a serem realizadas no país. Falou de emenda à Constituição, emenda constitucional, artigo 60, ok? Lembre-se da iniciativa, um texto da Câmara ou do Senado Federal. Sabendo que a proposta gerará grande polêmica, o grupo de parlamentares resolve consultar um advogado especialista na matéria. De acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a opção que indica a orientação correta a ser dada pelo advogado. Vamos lá. Lembre-se que a cláusula pétrea é o voto direto, secreto, universal e periódico. O voto obrigatório não é cláusula pétrea, ok? Sendo assim, letra A, não é possível sua supressão por meio de emenda constitucional, porque o voto obrigatório é considerado cláusula pétrea. Acabamos de falar, não é cláusula pétrea, é o voto direto, secreto, universal, periódico. As cláusulas pétreas estão lá no parágrafo 4º do artigo 60. E o primeiro logo é esse, né? O inciso 1 é logo esse. B, não há óbice, ou seja, não existe nenhum impedimento para que venha a ser objeto de alteração por via de emenda constitucional. Embora o voto obrigatório tenha estatura constitucional, perfeito. Show de bola. Tá certo? Então precisa ser por emenda constitucional e não é cláusula pétrea nesse caso, nessa característica. Alternativa B é a nossa resposta correta. Olha C, para que a proposta de emenda constitucional seja analisada pelo Congresso, é necessária a manifestação de um terço de ambas as casas? Não.
e sim 1/3 de cada uma. A iniciativa é de 1/3. Para ser aprovado, 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional. E D, a emenda sendo aprovada pelo Congresso Nacional somente será promulgada após a devida sanção presidencial. Emenda constitucional não passa pela sanção ou veto do presidente da República. Cuidado com isso. Então, B é a única correta. 7ª questão, vindo aí do 22º exame de ordem. O presidente da República, objetivando adotar medidas urgentes para melhorar o desempenho da máquina burocrática pública, solicita delegação ao Congresso Nacional a fim de normatizar por meio de lei delegada a tramitação mais eficiente de processos no âmbito da administração pública. O Congresso Nacional, embora tenha concordado com o pedido formulado, especifica por meio de resolução que o projeto de lei delegada proposto pelo presidente da República, antes de adentrar o sistema jurídico vigente pela via legal, deverá ser por ele avaliado. O presidente da República, tendo dúvidas sobre se a condição imposta pelo Poder Legislativo é violadora da ordem jurídico-constitucional brasileira, solicita esclarecimentos à sua assessoria jurídica. Sobre a exigência do Congresso Nacional, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. A exigência é constitucional, posto que a Constituição de 88 prevê a possibilidade de controle prévio sobre o conteúdo normativo da delegação, quando a resolução assim o prevê. Perfeito, perfeito. É por isso que nós não vamos ver leis delegadas por aí, que é o presidente da República pedindo que o Congresso Nacional diga, olha, deixa eu legislar sobre isso. Então o presidente não vai se submeter ao Congresso Nacional. Nessa razão é que nós temos o quê? O presidente utilizando, os presidentes da República utilizando muitas vezes medidas provisórias. Por que nós temos tantas medidas provisórias e não leis delegadas? Porque o presidente não vai se submeter ao Congresso, porque o Congresso faz essa análise constitucional antes, ok? Então a alternativa A está correta. Alternativa B, a exigência é inconstitucional, falso. Por isso que a letra D é falsa também. E C, a exigência é constitucional, podendo o parlamentar rogar-se o direito de propor emendas ao conteúdo normativo. Opa, não pode, tá certo? Não pode. O presidente apresenta o que é que ele quer legislar e o Congresso analisa se pode autorizar ou não. Ok? Então, a alternativa A é a única que realmente está de acordo com o texto constitucional. 8ª questão. O deputado federal João da Silva, em seu primeiro mandato, propõe um projeto de lei sobre regulamentação de aplicativos de mensagens. As discussões de plenário se mostram acirradas, sendo o projeto de lei rejeitado. Inconformado, o deputado, por entender que a rejeição do projeto se deveu a fatores circunstanciais e passageiros, quer voltar a tê-lo reavaliado ainda na mesma sessão legislativa. Mesma sessão legislativa. Sessão legislativa é o período anual, lembre-se disso, é o ano, tá certo? Em dúvida se poderia vir a fazê-lo, consulta a sua assessoria, que, consonância com a Constituição, presta a seguinte informação. Será que ele pode ou não? A questão do projeto de lei foi rejeitada. Pode ser novamente reapresentada na mesma sessão legislativa, no mesmo ano? Vamos ver. A matéria constante do referido projeto de lei somente poderá constituir objeto de novo projeto na próxima sessão legislativa, em deferência ao princípio da oportunidade. Não tem nem isso, tá certo? Nós não estamos falando de medida provisória e de emenda constitucional. Realmente, uma medida provisória ou uma emenda constitucional rejeitada só pode ser apresentada na próxima sessão legislativa. Em relação ao projeto de lei normal, vindo do Congresso Nacional, olha a alternativa B. A matéria objeto do projeto de lei rejeitado ainda poderá ser apreciada na mesma sessão legislativa, desde que proposta pela maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas do Congresso Nacional. Não confunda, projeto de lei vindo do parlamentar pode sim ser apreciado novamente na mesma sessão legislativa, desde que a maioria absoluta da Câmara ou do Senado assim deseje. Não ocorre o mesmo com medida provisória e emenda constitucional. Cuidado com isso. Por isso, a alternativa B é a correta. Olha a C. A matéria objeto do projeto de lei rejeitada somente poderá ser apreciada na mesma sessão legislativa se comprovadamente tratar de direito que aumente o grau de dignidade. Nada, precisa do quórum de maioria absoluta. E letra D. A matéria discutida em projeto de lei rejeitado pelo Congresso Nacional não pode ser apreciada na mesma sessão legislativa. Pode sim. Vamos em frente. O Senado da República apresentou o projeto de lei
visando determinar a União que sejam adotadas as providências necessárias para que toda a população brasileira seja vacinada contra determinada doença causadora de pandemia transmitida por mosquito. Já imaginou isso daí? Falou de pandemia, tudo bem que não é transmitida por mosquito, nós estamos falando de coronavírus, né? Mas enfim, 20º exame de ordem, olha só que situação. O Senado Federal, no entanto, preocupado com o fato de que os servidores da saúde poderiam descumprir o que determinaria a futura lei, e sem razão de seus baixos salários, acabou por emendar o projeto de lei, determinando igualmente a majoração da remuneração dos servidores públicos federais da área da saúde pública. Olha só, o assunto do projeto de lei é para combater uma doença. E aí veio uma emenda parlamentar dizendo que vai aumentar a remuneração de servidor. Pode? Não pode. A emenda parlamentar, para ocorrer, ela precisa ser pertinente à temática do projeto de lei, tá certo? E não pode ocasionar aumento de despesa. E no caso, ocasiona aumento de despesa, tá certo? Então, essa emenda parlamentar ela não pode ser aceita, ok? Aprovado em ambas as casas do Congresso Nacional, o projeto foi encaminhado ao presidente da República. Com base na hipótese apresentada, assinar a afirmativa correta. Vamos lá. Deixa eu passar para as alternativas. Letra A. O presidente da República não terá motivos para vetar? Terá motivos sim, já acabei de falar. Não pode ocasionar aumento de despesa. O presidente da República, ainda que tenha motivos para vetar o projeto de lei por vício de inconstitucionalidade formal, poderá, no curso do prazo para a sanção ao veto presidencial, editar medida provisória com igual conteúdo ao do projeto de lei aprovado? Não. Não pode haver medida provisória com igual conteúdo de projeto de lei que esteja pendente sua sanção ou veto, ok? Letra C, o presidente da República poderá vetá-lo por motivo de inconstitucionalidade material e não por inconstitucionalidade formal, uma vez que os projetos de lei que acarretem despesas para o Poder Executivo são de iniciativa privativa do presidente da República. Olha, a explicação está errada. Não é privativa coisa nenhuma. E letra D, o presidente da República poderá vetá-lo por motivo de inconstitucionalidade formal na parte que majorou a remuneração dos servidores públicos. Perfeito. Uma vez que a iniciativa legislativa nessa matéria é privativa do chefe do Poder Executivo, devendo o veto ser exercido no prazo de 15 dias. Tudo correto, ok? Então, o artigo 66 é o que fala de veto. Letra D é a resposta da 9ª questão. 10ª. Sob a alegação de que o projeto de lei 1234, aprovado pelo Congresso Nacional, viola a Constituição, o presidente da República o veta. Insatisfeitas, as lideranças políticas da oposição afirmam que a justificativa presidencial não se sustenta em argumentação jurídica plausível. As lideranças partidárias, por considerarem que o projeto de lei, nos termos aprovados pelo Poder Legislativo, é fundamental para o processo de recuperação econômica do país, reúnem-se e sugerem várias ações para que as propostas constantes do projeto possam se converter em lei. Assinale a ação que, com embasamento constitucional, as lideranças partidárias devem adotar. Olha, você deve lembrar que o veto, ele pode ser derrubado. O veto, ele pode ser derrubado pelo Congresso Nacional. Lembre-se disso, ok? Vamos lá. Alternativa A. Essas lideranças, elas devem formar uma base de apoio que contasse com a maioria simples dos membros de uma das casas legislativas para apresentar na mesma sessão legislativa projeto de lei de idêntico teor. Não pode, tá certo? B. Recorrer ao Poder Judiciário contra o ato do presidente da República, que valendo-se de instrumento arbitrário e antidemocrático. Peraí, o veto é antidemocrático? Está lá no artigo 66 da Constituição? Tem nada a ver. C. Formar maioria absoluta no Congresso Nacional, que em sessão conjunta votasse pela derrubada do veto imposto pelo presidente da República. Feito. Letra C está de acordo com o texto constitucional, lá no artigo 66 da Constituição. E letra D, entende-se, né? Aqui acho que teve um erro na FGV, entende-se politicamente como presidente da República, a não entender se está correto. As lideranças, elas devem entender-se, deixa eu apagar aqui, elas devem entender-se politicamente com o presidente da República, de maneira que este último viesse a desistir do veto. Opa, uma vez apresentado o veto, o presidente da República não pode voltar atrás, tá certo? Então, o presidente da República não pode voltar atrás do veto, não pode desistir do veto. Então, a alternativa C é a única que responde satisfatoriamente à questão.